Iniciando o estudo dessa lição número 13 da revista de escola dominical da CPAD, das lições bíblicas, lição número 13 do terceiro trimestre de 2023. O título dessa lição é O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Está aí na capa do material didático que eu disponibilizei para vocês. Bom, na página 2 tem aí o título da nossa lição. E vamos começar a leitura do nosso texto áureo. Bom, o tema da nossa lição, então, é o mundo de Deus no mundo dos homens. Por quê? Ele vai tratar aqui do reino de Deus, que o reino de Deus ele é espiritual, ele está entre nós, né? Tá bom? Mas ele está hoje no mundo dos homens. Normalmente, como nós comparamos a situação que o reino de Deus, o reino do bem está vivendo, tá bom? Deus tem controle de todas as coisas, mas existe uma rebelião no seu reino. Então, existe uma rebelião que foi iniciada por Satanás no céu e até hoje ele continua perseguindo os judeus, os cristãos, normalmente na figura de um dragão no Apocalipse. Tá bom? Então existe uma rebelião no reino, mas pela profecia, Deus já tem um tempo determinado para ele julgar toda essa maldade dos homens e desse reino maligno que os homens têm seguido. Então, esse é o título, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, ou o Reino de Deus no Mundo dos Homens. Bom, o texto áureo diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Bom, ele começa falando, né, sobre a profecia da vinda do Messias e da era que ele vai iniciar. Então, na verdade prática, ele diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Bom, o que é dispensação da graça? Dispensação da graça é um período, tá bom? Que recebe diversos outros nomes. Esse período ele começou com o nascimento da igreja ou na morte de Jesus na cruz, ok? Esse período ele começou. Então, além de dispensação da graça, ele é chamado também de dispensação do Espírito Santo, ele é chamado de era da igreja, tá bom? Todas são expressões similares a essa dispensação da graça, ou seja, o período que nós estamos vivendo é a dispensação da graça. E aqui ele complementa dizendo, né, que a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Bom, nós estamos tendo aquela questão que normalmente ele não gosta de falar, ele tomou a decisão de não falar dos contravalores, né? Aqueles quem é que está combatendo os valores cristãos. Ele fala apenas de um sistema mau. Pois bem, depois, agora na página 4, nós temos a introdução da lição, que diz: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós, disse Jesus, né? Nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide deste reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Ou seja, o reino de Deus, o reino do bem, ele continua existindo. Mas, como eu disse na ilustração, existe uma rebelião do reino e que uma boa parte dos membros desse reino, vamos dizer, da humanidade, né, infelizmente está seguindo o caminho mau. A maior parte está seguindo o caminho mau, porque a Bíblia compara aqueles que seguem o caminho mau como aqueles que andam por um caminho largo, e Jesus diz: muitos são os que entram por ele, tá bom? E o caminho do bem é um caminho estreito e poucos são os que entram por ele.
Bom, o capítulo 1 na nossa revista, ainda na página 4, diz o reino de Deus no mundo. Não? Então, o título diz o mundo de Deus no mundo dos homens, mas esse mundo de Deus é o reino de Deus. Bom, o reino de Deus hoje ele é representado pela igreja. O reino de Deus hoje ele é representado pela igreja. Né? Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 11, Israel foi cortado e nós fomos enxertados no lugar deles. Tá bom? Então, como funciona esse reino espiritual no mundo material? O número 1 fala sobre a encarnação de Cristo, né? Que Deus tomou a forma de homem, né? Sendo obediente até a morte de cruz. Então Deus tomou a forma de homem. Por isso que Jesus Cristo, nós dizemos que ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Ele é Deus e ele é homem. E vocês vão encontrar na história da igreja pessoas como Atanásio, que ele tentou explicar como foi essa união da divindade com a humanidade, né? E isso é algo que nós não devemos tentar explicar. A Bíblia apenas diz que ele era homem, e a Bíblia também diz que ele é Deus, né? Ele é homem e é Deus. Então a Bíblia apenas diz isso. Como ocorreu essa união da humanidade com a divindade, nós simplesmente não temos como explicar. E Atanásio foi um dos que tentou explicar, dizendo que foi uma união perfeita, de maneira que o homem ele passou, vamos dizer, a gozar dos atributos da divindade, e a divindade começou a gozar dos atributos da humanidade. Isso tudo parece bonito, mas a Bíblia não me responde isso. A Bíblia não me fala nada sobre isso. E tem um problema. Exatamente, Atanásio defendia que se era um só, significa que Deus, o Deus eterno, morreu na cruz. Então, essa doutrina ela parece bonita, mas ela é estranha, né? Bom, no item, na página, o item número 2, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu coloco sempre em azul um texto da revista que eu acho interessante vocês destacarem na aula. Essa explicação aqui do termo grego é muito interessante, né? Ela diz: aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, e abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Então, é muito importante exatamente mostrar o significado dessa palavra. O que significa arrependimento, para a pessoa entender, né? É uma mudança de mente. Ou seja, você olha para o que você fez, né? E você não consegue acreditar que você fez aquilo, tá bom? Aquilo parece até que foi feito por outra pessoa. Você teve uma mudança na sua mente sobre o que é realmente bom fazer. Esse é o significado dessa palavra metanoia, tá bom? Bom, o item 3 do nosso material didático, ainda na página 5, item 3 da revista, né? Melhor dizendo, ele traz aqui o sermão profético de Jesus. É aquilo que ele chama de os valores do reino, que a teologia chama de os valores do reino. Então, eu marquei esse ponto 3, que é interessante vocês enfatizarem isso, porque, claro, o reino de Deus, ele é feito de valores, né? Valores éticos, valores morais, também, valores doutrinários e valores éticos e morais. Então, o comentário diz: no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas,
a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Então, tudo que ele apresentou aqui pode ser resumido de uma maneira, né? Ou seja, você ter um interior limpo. E se você tiver um interior limpo, todas essas coisas você vai procurar praticar, tá bom? Todas essas coisas você vai procurar praticar. Mas são todas mensagens que elas significam o seguinte, né? Tenha um interior limpo. Esse é o significado do sermão profético. Desculpe, do sermão do monte. Bom, ele conclui esse tópico, né, citando Efésios 5:8. Eu coloquei esse versículo em destaque, em azul, né, na página 6, que diz: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então é interessante esse significado, o figurado que ele pega, né, de filhos da luz, ou antes eles eram filhos das trevas, tá bom? Então, filho de significa aquele que te gerou, né? E significa ou a luz gerou boas atitudes em você, ou as trevas geraram atitudes ruins. Então ele diz que eras trevas, ou seja, eram filhos das trevas, ou seja, foram gerados pelas trevas. O que foi gerado pelas trevas? As atitudes ruins dos homens, tá bom? E o que significa filhos da luz? Aqueles que foram gerados na luz, ou seja, a luz, o bem, gerou no homem atitudes corretas, atitudes tanto de fé em Deus quanto do respeito pelo seu próximo, tá bom? Bom, prosseguindo, na página 7, eu fiz um comentário, nesse tópico ele fala sobre o reino de Deus que será implantado um dia na Terra, né? O que é chamado de um milênio no Apocalipse. Essa é uma teologia evangélica, né? Católicos e protestantes. Eles acreditam que o reino de Jesus jamais será implantado na Terra, que Jesus não volta para reinar sobre Israel. Mas então eu coloquei em verde aí um comentário meu na página 7, tá bom? Sobre o reino ser implantado. Ele diz, página 7, o reino será implantado na terra após uma grande guerra chamada de Batalha do Armagedon. Mas durante o milênio, o reino será pacífico, pois o rei estabelecerá leis justas e proibirá todo tipo de exploração, corrupção ou qualquer outra maldade ou mesmo engano. Por isso que o Apocalipse diz que Satanás e seus demônios serão presos, né? Ou seja, o engano espiritual não haverá mais. Os homens estarão vivendo nesses corpos físicos limitados aqui na Terra, tá bom? Tanto que, infelizmente, no final do milênio, eles vão acabar aceitando a sedição de Satanás e se rebelando contra o povo de Deus, tá bom? Mas, então, esse reino, ele hoje é espiritual, através da igreja. Tá, mas, um dia, ele será físico aqui na terra através de Israel. E a igreja também, ela estará reinando com Jesus aqui na terra, só que em corpos espirituais. Então é interessante estabelecer essa diferença do reino de Deus hoje para o reino de Deus profetizado no Apocalipse capítulo 20. Lembrando então, o reino de Deus hoje, ele é espiritual. Bom, ele está entre nós, na igreja. Depois que a igreja for tirada da terra, vai ocorrer uma grande tribulação e uma grande guerra, como eu citei aí, a Batalha do Armagedon, e depois inicia um período de paz, 1000 anos de paz. Nesses 1000 anos de paz, o reino de Deus vai estar implantado de forma física aqui na terra, não vai haver rebelião no reino, já que Satanás e seus demônios estão presos,
tá bom? E claro, ninguém poderá preparar uma cilada contra Jesus Cristo, porque qualquer plano ruim, qualquer arma que alguém pensar em forjar contra ele, claro que ele vai imediatamente punir os culpados, né? Punir de forma justa aqueles que estiverem planejando algo ruim. Então é um período que não vai haver rebelião no reino. A igreja estará então aqui de forma espiritual com Jesus, em corpos espirituais, mas Israel estará em corpos físicos aqui na terra, juntamente com as outras nações, tá bom? Bom, para isso eu destaquei, falando desse reino justo, tá bom? Eu destaquei aí Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 4, que ele vê esse reino, Deus mostra a ele como será esse reino, e ele diz: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus ris. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. Ou seja, ele está falando de paz entre os homens, porque quem tentar fazer alguma coisa, Jesus vai punir. E paz também entre os animais, mostrando toda a justiça do reino, né? Versículo 8. E brincará a criança de peito com a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, durante o milênio, o verdadeiro conhecimento de Deus encherá a terra. Hoje nós sabemos, uma pausa aqui para explicar a vocês, hoje nós sabemos que a história do mundo ela está cheia de mentiras contra o cristianismo, né? Uma das mentiras, eles dizem que o evolucionismo é uma teoria comprovada pela ciência, o que não é, né? Nós sabemos que não é. Hoje já tem muitos cientistas, até ateus, reconhecendo que, na verdade, o evolucionismo ele está hoje, de uma certa forma, sendo desacreditado pelos estudos da célula, pelo estudo macroscópio, que sabe-se hoje que o homem é um ser todo programado, né? O DNA do homem é uma programação super complexa, que o Bill Gates disse que não há nenhum programa de computador que possa ser comparado a essa programação que é o homem. Então, é algo que o aleatório que Charles Darwin sempre invocava na sua teoria da evolução, o aleatório não pode construir algo tão complexo, né? Mas se você procurar na internet, tem um doutor dando aula, né, sobre física e biologia, e eu não me lembro o nome dele, mas de repente eu pego o vídeo para vocês, e ele diz que o aleatório pode gerar inteligência sim. Ele fala, se botar ali 20 macacos batendo em um teclado, né, e tendo seleções aleatórias ali, pode ser que chegue a ter uma peça de Shakespeare. Ele defende isso porque os criacionistas dizem, o aleatório jamais vai fazer isso. Mas acredite, é um professor de uma faculdade, esses vídeos estão tudo na internet, agora a gente vê eles passarem essa vergonha absurda, irracional, né? Extremamente irracional. Bom, voltando a Isaías, ainda no capítulo 11, agora no versículo 10, ele diz, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. Ou seja, eles citam uma série de lugares onde
os israelitas estavam sendo levados escravos, né? Nos dias de Isaías estava acontecendo apenas com as tribos do norte, as 10 tribos do norte que serão levadas, mas depois os judeus também, e até hoje os judeus estão muito espalhados pelo mundo, né? Então, esse futuro reino, ele vai acontecer, ele é profético, né? No capítulo 2, ele diz as bênçãos de uma vida no reino. Bom, em primeiro lugar, a remissão dos pecados, que é o número 1. Eu destaquei, estamos na página 8, né? Uma parte em azul para vocês destacarem nesse tópico. Ele diz assim: assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Tá bom? Então ele diz, pecadores, outrora escravos e agora perdoados. Ou seja, antes nós, quando estávamos no mundo, não conseguíamos dizer não para o pecado, né? Mas agora nós conseguimos. Então, ele prossegue no número 2, dizendo, adotados e herdeiros de Cristo. Ou seja, o que nós vamos herdar de Cristo? Nós vamos herdar essa natureza espiritual que ele foi o primeiro a receber, por isso ele é chamado a primícia dos que dormem, né? O que é isso? É um corpo espiritual, eterno, incorruptível, é um corpo que ele, vamos dizer, é superior até ao corpo que os anjos receberam quando eles foram criados. Por quê? Porque os anjos, eles não foram criados incorruptíveis. Né? Incorruptível significa que não poderá se corromper, não poderá pecar. Ou seja, se alguns anjos pecaram, então eles foram criados, né, com possibilidade de pecar. Então significa corruptíveis. Tá bom? Então a igreja, ela será incorruptível, graças a esse corpo que Jesus Cristo conquistou quando ele ressuscitou e que ele concede à igreja também. E apesar da Bíblia não falar claramente, mas é bem provável que os anjos também, que permaneceram fiéis a Deus, ok? Esses anjos, eles também se tornem incorruptíveis, ou seja, que não tenham mais como se corromper. Mas é hipótese, já que a Bíblia não nos diz claramente, ok? Pois bem, prosseguindo, agora na página 10, o capítulo 3 diz os males de uma vida no mundo. Né? Esse tópico é importante para assim, mostrar para as pessoas que é um engano ele pensar que é bom estar no mundo aproveitando as coisas da carne por algum momento. Né? Isso, na verdade, não é bom, porque vai trazer resultados ruins para a vida desse homem. Né? Porque o que o homem planta, ele colhe. Então vai trazer resultados ruins para a vida dele. Então o que ele tem que fazer? Ele abandonar essa vida o mais rápido possível para que ele tenha garantido a vida eterna e que mesmo nessa vida seja diminuído esses sofrimentos que ele tem, né? Tá bom? Eu conheço um irmão hoje, um homem de Deus, mas ele tem sérios problemas de saúde, porque quando ele era do mundo, ele era viciado, né, em drogas pesadas, cocaína, e hoje ele tem problema de pulmão, problema no nariz, diversos tipos de problema ele vai ter. Ele tem problema psicológico também. Então, a pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, ele tem que ser convencido do seguinte: olha, você deve deixar esse reino imediatamente, porque quanto tempo mais você passar nesse reino, maiores dificuldades você vai ter nessa vida. E você deixando esse reino ruim rápido, tá bom? Você então vem para o reino da alegria. Você já começa a viver a felicidade da vida eterna agora. Então, o número 1, ele descreve o pecado como escravidão. Okay? Escravidão, sempre lembrando, a pessoa, ela não tem como se livrar sozinha da escravidão. Ou tem um plano de Deus, tá bom? Para, como ele fez para Israel, de tempo em tempo os escravos deveriam ser libertos, ou chega um parente, alguém para pagar
aquela culpa e resgatá-lo. Por isso que Jesus é chamado de um parente resgatador, né? Porque nós éramos escravos e ele nos libertou, ele pagou essa conta, né? Por isso ele conclui esse tópico com João 8,36, que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom? E o tópico número 2, que fala filhos da ira e condenação eterna. Ele diz: as Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. Efésios 2,3, né, que diz: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Bom, então, o que significava essa palavra andávamos? Às vezes o grego ele tem uns pontos interessantes. Veja o que ela diz, veja o que eu comento em verde, né? O termo andávamos, neste versículo, é tradução do grego anastrepho. E ele significa de pernas para o ar, ou ainda girar em torno de si mesmo. É o que diz o dicionário Strong, né? Então ele diz que essa palavra significa de pernas para o ar. Pense numa coisa de pernas para o ar, ou seja, que ela está fragilizada. Então, no caso, por exemplo, de uma tartaruga vai morrer, mas quando a pessoa está, vamos dizer assim, de pernas para o ar, significa que as coisas estão todas desarrumadas. Então é assim a vida do homem sem Deus, né? Então, quando nós estávamos no mundo, nós andávamos, essa palavra significa a nossa situação era como algo que está de pernas para o ar, ou girando em torno de si mesmo, nunca consegue chegar a lugar nenhum, tá bom? E eu comento, essa é a situação do homem que segue o sistema da Babilônia, que segue esse sistema mau, tá bom? Que ele não quis se posicionar qual é o sistema mau. A conclusão, na página 12, diz o seguinte: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Eu destaquei essa parte para vocês comentarem e vou passar aqui alguns pontos para vocês. Realmente era o que acontecia nos dias do Novo Testamento. Eles estavam preocupados em escaparem daquela opressão do Império Romano. Então eles estavam pensando nessa questão social, um reino físico em primeiro lugar. Doutrinariamente, eles estavam perdidos, ou seja, eles não estavam com a seguinte interpretação, que é a correta, né? Para eu me livrar da escravidão dos romanos, eu tenho que andar correto segundo a profecia. Mas o que menos havia era seriedade no estudo das Escrituras nos dias do Novo Testamento. Tanto que o sumo sacerdote dos dias do Novo Testamento, ele era um saduceu. O que era o saduceu? Os saduceus, eles não acreditavam na integridade das Escrituras. Seria um liberal teológico hoje, né? Dos 39 livros do Antigo Testamento, para os saduceus, só os 5 primeiros é que eram inspirados por Deus. Ou seja, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Daniel, esses livros não eram inspirados por Deus. E esse homem era o sumo sacerdote. Então nós vemos que a fé nas Escrituras, não, infelizmente, passava longe das autoridades religiosas. Na página 13, eu coloquei um outro ponto aí que ele comenta, eu coloquei também em azul, e eu acrescentei, vocês sabem que por uma regra, né, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando você quer inserir um comentário dentro do comentário de alguém, você coloca ele entre colchetes. Você está dizendo que essa parte aqui não foi escrita pelo autor original, no caso o autor da revista, ele não é o autor da parte que eu vou colocar entre colchetes, né? Ele escreveu assim: os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. E eu mudei, eu coloquei: os que recusam a ética e a moral ou
a doutrina do reino são condenados à morte eterna. Por que eu estou falando isso? Se você for na história, por exemplo, você vê Mahatma Gandhi, podemos dizer que ele praticava e aceitava a ética e a moral do reino. Ele mesmo declarou isso. Quando ele foi evangelizado pelos protestantes, ele falou para os protestantes: olha, eu não quero o reino de vocês, eu não quero o Cristo de vocês, eu gosto mesmo do Cristo da Bíblia, tá bom? Ele seguia a ética e a moral de Jesus porque ele gostou dela, mas religiosamente ele era hindu, tá ok? Então a questão não é só aceitar a ética e a moral, tá bom? Além da ética e a moral, tá bom? Ainda que você pratique essa ética e a moral, se você recusar a doutrina, você também vai ser condenado, tá bom? Existem exemplos aí, citar na própria Igreja Católica, já que o tema é a Babilônia Apocalíptica, né? Em que nós temos pessoas que eles foram assim bons exemplos, como Madre Teresa de Calcutá. Você vai encontrar pessoas que foram bons exemplos de ética moral, mas doutrinariamente a doutrina deles é diferente. Pratica culto aos mortos, imagem de escultura, tá bom? Então a questão você tem que aceitar a ética, a moral e a doutrina do reino. Quem rejeitar, tá bom? Quem rejeitar a doutrina, quem aceitar a doutrina e rejeitar a ética vai ser condenado também, tá bom? Mas a doutrina tem que estar ali. E aí o autor não colocou, eu acrescentei, né? Pois bem, ainda na página 13 eu coloquei um texto em verde, já que ele falou da missão da igreja, né? Então eu comento: a missão da igreja, como disse o autor da lição, é anunciar o reino de Deus. Mas, nesses últimos dias, a igreja precisa também defender a integridade do reino. Vamos dizer, mais do que nunca. Talvez na história do cristianismo, a doutrina do reino nunca teve tão sob ataque como nós estamos tendo nesse período. Tá ok? Muito por conta da história da Igreja Católica, que a humanidade pensa ser a história da Igreja de Jesus. O comentário prossegue: a Igreja Católica acredita que o reino de Deus é formado de todas as pessoas que recebem o batismo católico ao nascer. Tá bom? Então, um ponto aqui, pausa para explicar a vocês, essa é a visão católica. Se você entrou no reino de Deus quando você foi batizado quando criança, você não sai mais dele. Durante a sua vida você vai pecar, mas você confessa o pecado, e se você morrer sem algum pecado confessado, tua alma vai para o purgatório e de alguma maneira vai pagar, porque você entrou no reino de Deus. Ou seja, a Igreja Católica, ela tem essa visão. E os anabatistas, eles já viam diferente. Então eu vou colocar aqui uma diferença da visão do reino da Babilônia para a visão do reino das igrejas evangélicas cristãs, né? Bom, então, relendo esse tópico, a Igreja Católica acredita que o reino de Deus é formado de todas as pessoas que recebem o batismo católico ao nascer. Independente do que acontecer durante a sua vida, ele é considerado católico. A forma como ele levará a vida interferirá apenas no tempo que a sua alma ficará no purgatório. Bom, mas ele vai pagando da forma que os católicos acreditam e vai se livrando, né? Bom, eu coloquei um texto aí de Gonçalves, tá bom? Que ele faz um comentário sobre os donatistas, que eram anabatistas, e como eles viam, tá bom? Como eles viam aqueles que participam da igreja. Será que são todos os batizados na igreja? Veja o que esse historiador diz. Ele diz: para os anabatistas donatistas, tá bom? Que donatista é um grupo de anabatistas que viveu lá nos anos 300, 400, até 800, quando a Igreja Católica diz que exterminou eles, né? Então, para os anabatistas donatistas, a igreja se caracteriza por sua santidade, entendida no sentido muito mais ritual do que moral.
não admitindo no seu interior nenhum elemento que pudesse ser considerado impuro. Usavam para si o adjetivo de católica num sentido diferente do de seus adversários, que eram os católicos romanos. Para os donatistas, catolicidade não queria dizer universalidade, mas totalidade, em referência à preservação da totalidade da lei de Deus que eles acreditavam guardar, enquanto a Igreja Católica, nos anos 400, os donatistas diziam, não, vocês não guardam, não, porque vocês já têm um monte de práticas estranhas, né? Naquele período eles já tinham adotado aquele incenso de Júpiter. Você acha que esse incenso que o padre usa, você acha que isso daí o apóstolo Pedro, o apóstolo João usavam esse incenso? É claro que não, a história deixa claro que isso foi adotado a partir daqueles bispos que eles eram, durante a perseguição, aceitavam adorar o demônio para não morrer. Misturava o rito pagão que eles ficavam praticando durante a perseguição e começaram a usar esse incenso. E muitos outros exemplos, né? O comentário prossegue. A Igreja Evangélica acredita que apenas as pessoas que vivem uma vida de obediência às leis do reino, em fiel conduta ao Evangelho, faz parte do corpo de Cristo. Então, esse conceito é importante, como esse historiador falou também. Nós acreditamos que as pessoas, infelizmente, elas podem deixar de fazer parte do reino. Então, a Igreja Católica foi ela que elaborou a doutrina da predestinação, então ela acredita que as pessoas não deixam de fazer parte do reino. E os protestantes também acreditam nisso, né, que todos estão predestinados. Mas nós sabemos que Jesus Cristo falou claramente, tá bom? Que naquele dia terão pessoas que vão dizer para ele, Senhor, Senhor, nós em teu nome fizemos maravilhas, até profetizamos. E ele diz, apartai-vos de mim que não vos conheço. E o texto diz que os filhos do reino foram lançados nas trevas exteriores. Se eles eram filhos do reino, significa que em algum momento eles se converteram, mas se desviaram. Por isso foram lançados nas trevas exteriores. Tá bom? Então, esse conceito do que faz parte do reino de Deus e se a pessoa pode ou não deixar de fazer parte do reino de Deus é um ponto importante, né, para nós colocarmos, já que a Babilônia apocalíptica mudou isso, né, dizendo que aquele que entra no reino de Deus é predestinado e ele não perde mais a salvação. E os protestantes seguiram esse mesmo caminho, né? Bom, essa é a última lição do trimestre. Então, é pensar em você falar tanto no sistema doutrinário como no sistema pervertido, né? Eu recebi hoje uma mensagem, e até publiquei lá no meu Facebook, compartilhei, em que tinha a foto de um animal, um pássaro, e dizendo é proibido matar. Né? O outro de uma tartaruga também, dizendo é proibido matar. De um outro animal, é proibido matar. E uma foto, né, de um feto no útero da mãe, escrito permitido matar. Então, essa sociedade está fazendo tantas coisas estranhas, né? Comparando um aborto à extração de um dente. Nós vimos que no ano de 2020 morreram 2 milhões de pessoas por Covid e o mundo ficou espantado, mas naquele mesmo ano foram cerca de 40 milhões de abortos. E a ONU, ela disse que esse número tem que ser melhorado, tem que ser aumentado. Tanta violência que nós estamos vendo, ou seja, tem alguma coisa estranha no mundo, é para a humanidade pensar, né, nos males que eles estão abraçando. E diz que o culto a Satanás nos Estados Unidos, o satanismo, ele está crescendo muito. E em outros países também o culto a Satanás está crescendo muito. Então, realmente, a humanidade está tomando decisões, infelizmente, de escolher o caminho mau. E vejam como estão ocorrendo coisas ruins no mundo. Essa semana, né, hoje é dia 19 de setembro, essa semana, o pouco de jornais que eu tenho visto,
Eu tenho quase que abandonado um pouco as notícias do mundo, mas são incêndios pela Europa, incêndio na Grécia, incêndio nos Estados Unidos, lá no Havaí, em outros países da Europa também, na Espanha. Um furacão gerou um alagamento tremendo na Líbia. Lá na Índia apareceu um vírus de uma letalidade de 70%. O Covid é uma letalidade de 1,5%, 2%. O mundo já ficou apavorado. Já pensaram um vírus com uma letalidade de 70%, né? E outros males que estão acontecendo pelo mundo. Então, realmente parece que nós estamos vivendo um momento diferente da história da igreja e da humanidade, né? Então, essa é a última lição do trimestre.